Fala galera! Bom, eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais difíceis assim pra mim. Eu tenho síndrome de Turner e eu vou falar um pouquinho sobre. Eu não, esse vídeo assim não é com o intuito de que as pessoas tenham pena ou se sintam tocadas por isso. É só pra mostrar como que mesmo você tendo algumas dificuldades, você às vezes sendo diferente dos outros, isso não quer dizer que você não vai conseguir fazer as coisas. Bom, minha mãe acabou descobrindo que eu tinha síndrome de Turner quando ela foi fazer o teste do pezinho, que deu. E tinha dado uma alteração, mais ou menos, e depois fizeram de sangue, que aí eu acho que do cariotipo. Isso, não foi de sangue, foi de cariotipo, que aí deu alteração no X. Que o que acontece? Quem tem síndrome de Turner tem um X a menos. As pessoas normais têm um 23X. Ao todo, eu tinha um a menos. Eu acho que aí, igual quem tem Down tem relação com esse X também. Aí, se vocês quiserem, só pesquisar quantos X tem. Eu acho que quem tem Down tem um X a menos, tem um X a mais. Aí, minha mãe acabou descobrindo, tá? Quando lá pros 7, 8, 9 anos, assim, eu comecei a tomar Ritalina, porque essa síndrome de Turner acaba ocasionando uma falta de atenção, hiperatividade, então esse Ritalina acaba ajudando nessa questão. Aí eu tomei dele dos 9 até os 15, 14, 15 anos. E sendo importante, gente, que tem sido muito relevante, né? Teve um tempo que se falou que tinha estudantes que estavam querendo ir bem no Enem, fixar a matéria mais rápido tomando esse remédio. E gente, não faz isso, porque igual, quando eu tomava ele na época de escola e nas férias eu não tomava, porque eu não precisava, né, que eu não estava estudando e tal. E você via nitidamente a diferença, assim, que quando eu tava tomando ele, à tarde, assim, por exemplo, eu não ouvia música, eu só ficava estudando. Eu às vezes não queria sair de casa, não fazia muita coisa. Já quando eu não tomava, eu ouvia música à tarde, eu falava muito mais, conversava muito mais com a minha mãe, com as pessoas que estavam em casa. Então, muitas vezes quando a gente toma remédio, a gente pensa só nos benefícios, mas tem os malefícios também. Então, ele não é um simples remédio, ele é remédio controlado. Tanto que é receita azul. E o que causa nessa síndrome? Essa síndrome pode causar baixa estatura, algumas podem ter problema de coração, não no meu caso, pode ter membros encurtados, igual meu braço membros encurtados, como os braços, pernas, e pescoço mais largo, crescimento dos cabelos aqui, que eu tenho, mas na maioria das vezes eu raspo. Raspo porque às vezes para aprender fica aparecendo. E um membro às vezes maior que o outro. Então, quando eu descobri a síndrome, minha mãe, ela foi no médico e tal, e o médico falou que eu teria que tomar uma coisa que a gente poderia fazer seria tomar o hormônio de crescimento e junto com esse Ritalina. E acaba que quem também tem síndrome de Turner às vezes tem a mandíbula, essa parte assim mais atrofiada, mais firme. Então eu fiz fono, eu fiquei uns 7, 8 anos fazendo fono para conseguir melhorar a dicção e tal. Aí com uns 8, 9 anos eu comecei a tomar esse hormônio de crescimento. Esse hormônio de crescimento
eu tive que criar CPF, ia no SUS pra ganhar esse remédio, que era pelo SUS. É tipo. E era dado com injeção. Então todo dia eu tinha que tomar essa injeção de crescimento. Essa injeção que seria para ajudar no meu crescimento. Então, no começo, assim, pra falar a verdade, como eu acho que eu era muito pequena, então eu chorava, ficava às vezes com roxo. Aí minha mãe teve que aprender a me dar, a me aplicar a injeção, que aí tinha um lugar que ficava roxo, porque você tomando injeção todo dia. Aí tal. Aí eu fiquei dos 9 até os 13, 14 tomando essa injeção. Depois o médico falou assim: olha, ela atingiu o crescimento normal de uma pessoa na idade dela e, assim, não adianta você ficar tomando, tipo, esse hormônio de crescimento, você não fica tomando ele a vida toda. Você toma só na parte que você tem possibilidade de crescer mesmo, que é na fase mais, tipo, de adolescente, quando você tá crescendo mesmo, que você toma. Então, aí eu parei. Aí eu ainda tava na escola, né, com 14, 15 anos. Estudava na escola, nunca levei bom, eu levei 3 recuperações na vida, assim, e sempre estudei em escola normal. A única coisa, assim, que minha mãe fez não foi me colocar em escola normal, mas eu ia numa escola de ensino especial, que aí eu às vezes fazia esses jogos para melhorar a minha concentração, que às vezes as pessoas têm meio que meu equilíbrio. Então aí eu ia na escola especial, mas só pra, tipo, uma vez na semana pra isso, mas não era. Eu ficava com pessoas que pra mim, que também tinham, tipo, coisa relacionada a isso, às vezes não relacionada a isso, a única coisa assim que eu lembro. Aí depois na escola, mesmo assim, sendo pessoa normal, passei por, tipo, achar matéria difícil, passei por dificuldades igual todo mundo, assim. Mas sempre correndo atrás, tentando estudar, tinha uma colega que vinha aqui estudar, a gente estudava junto, então às vezes eu explicava pra ela as coisas. Então, assim, foi normal. Algumas matérias eu gostava mais, algumas matérias eu tinha mais habilidade, mas normal. E tirando notas boas também, né? Aí acabou que na escola também tem gente que passa pelas dificuldades. Eu acho que às vezes as pessoas tinha algumas que me achavam diferente, porque acabava que não é que eu era mais calada, mas não era assim pelo assim, né? Porque é meu jeito mesmo, assim, eu sou mais quando ia pra escola, eu sabia que tinha que prestar atenção na aula, tal. Aí eu não, eu conversava, claro, com as minhas colegas, tal, mas tinha pessoas que eu não tinha tanta amizade pra ir conversar. Então acabou que às vezes as pessoas que não tinham mais muita habilidade, ou às vezes eu falava alguma coisa, já era coisa pra puxar pra me zoar, tal, tanto que eu sofri bullying, tal, nos 2 últimos anos da escola, que aí tinha gente que as minhas colegas, elas sabiam que eu tinha, mas eu nunca expliquei, assim, até hoje igual, eu nunca expliquei, tanto que todas as amizades que eu tive eu acho que eu nunca falei, eu acho que elas nunca perceberam, assim, porque quem fazia o bullying comigo, eu me via, eu acho, como diferente, vinha alguma coisa estranha comigo, que, claro, às vezes no jeito que eu falava, tal, e aí já era só tipo birra mesmo, igual às vezes eu usei óculos,
esse óculos tipo Ray-Ban tava na moda, eu usei como óculos pra escola, com lente mesmo, normal, e teve gente que começou a me zoar. Uma coisa que eu me arrependo é de não ter corrido mais atrás, que acaba que isso me acabou, na época, me deixando mais calada ainda do que eu já era, porque o meu normal era ser mais quieta mesmo. Tinha minhas amizades e tal, tinha pessoas que eu conversava, mas eu não era de beber, não gostava, eu saía com minhas colegas, mas não gostava de, tipo, pra festa pra beber, tinha uns que fumavam, então eu não gostava também, então acabava que eu não ia. É... Então, a única coisa que eu me arrependo é de não ter corrido tão atrás, porque eu fui na escola, falei com a diretoria, só que como eu tive essa coragem de ir só no, que foi tipo do segundo, porque no segundo, no final já tava nessa turma que ficava me zoando e tal. No terceiro eu já, foi no terceiro, não foi no começo do terceiro que eu fui na diretoria falar, foi bem no final. E eu não tive coragem. Foi porque eu descobri que eles tinham pegado uma foto minha no Facebook pra zoar e já tinham comentado em outras de um jogo que eu tinha ido. Aí eu falei e fui lá falar. Só que aí acabou que não deu nada. As pessoas que foram lá falaram que não foram lá. Então a única coisa que eu me arrependo é de não ter corrido mais atrás. Mas o que eu quero mostrar, né, com essa questão de eu ia eu moro em cidade pequena, né, então eu tinha que ir pra BH uma vez por semana pra fazer a fono, eu ia de manhã, acordava às 5h40, ia pra BH, voltava, fiquei isso uns 7, 5 anos. Sendo que eu voltava na hora do almoço pra ir pra escola ainda, muitas vezes falava, mãe, não quero ir pra escola, tal, tô cansada. Eu acordava cedo, ela, não, você vai. Tomei injeção todos esses anos, passei pelo bullying, tive, mesmo assim, apesar das dificuldades, fui e me formei. E aí eu fui, formei, fiz o Enem igual, normal, no tempo normal. Não, nem sabia na época que eu tava fazendo que tinha essa coisa de, às vezes, que eu tenho, o Tanner acabou me ocasionando eu ter também TDAH, que é a pessoa. Então, eu poderia ter feito a prova com um tempo maior depois que eu descobri isso, mas como eu já tinha feito, já tinha passado, eu acabei não utilizando. Entrei na faculdade, entrei em artes cênicas em Ouro Preto, só que acabou que eu vi que não era o curso e tal, que eu queria, fiquei um ano, né, no curso, mudei. Agora, esse ano eu comecei no meio do ano de 2018, eu comecei a fazer jornalismo na PUC em BH. Então, o que eu quero mostrar com isso é que você, assim, tem que enfrentar as coisas, não, mesmo que você tenha alguma dificuldade, alguma coisa, você também pode fazer as coisas que as outras pessoas fazem. Igual me formei normal, fazia aula de inglês, fazia tudo que você imaginar que eu andava de patinete, patins, fazia tudo normal. Tanto que agora tem muita gente que fala, não, tô morando sozinho com uma colega em BH, não tô com mãe e pai, eu que lavo minha roupa, arrumo minhas coisas. Então eu queria mostrar isso, que mesmo apesar das dificuldades, a gente, com seu esforço, com sua força de vontade, se você quiser, o que você quiser, você é capaz de fazer. Independente se você tem algum transtorno, uma dificuldade, isso não te impede de conseguir as coisas. Isso pode fazer com que às vezes seja mais demorado para você conseguir, mas isso não te impede. Às vezes você pode fazer até melhor que os outros. Às vezes você se esforça mais e tal. Então, por isso mesmo que eu falei que com esse intuito não era tipo de mostrar para que as pessoas tivessem dó, ficassem com
que as pessoas, tipo, ficassem com dó mesmo, nossa, ela sofreu. Não, é mostrar que apesar de você às vezes ter alguma coisa que te diferencie, não é por isso que você não é capaz de fazer as coisas o que você deseja. Igual quando eu falava que eu tinha o desejo de fazer cênicas. Claro que foi para convencer pai e mãe que arte cênica você mexe com teatro. Que eu ia fazer isso foi difícil. Para sair da faculdade também passei. Foi uma época difícil, porque quando você sai, você fala o que eu vou fazer. Eu já até comentei no outro vídeo sobre essa mudança de curso. Então, apesar dessas coisas, você é capaz de fazer, de, de fazer o que você quer, o que você deseja. Então, gente, esse vídeo foi tipo meio informal mesmo, só uma conversa. E um beijo, até o próximo vídeo.